Já reparou como aquele frasco de molho de soja parece inofensivo na sua cozinha, sempre pronto para dar um toque de sabor aos seus pratos? E se eu lhe dissesse que esse ingrediente tão comum, que muitos de nós usamos quase sem pensar, pode estar silenciosamente a sabotar a sua força? Parece um exagero, não é? Mas a verdade é que, à medida que os anos passam, começamos a sentir que as tarefas simples, como carregar os sacos das compras ou até levantar-se de uma cadeira, exigem um pouco mais de esforço. É uma realidade frustrante, essa sensação de que o nosso corpo já não responde como antes. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, mas a grande surpresa é que, muitas vezes, a resposta não está em fazer mais exercício, mas sim em fazer pequenas e inteligentes trocas na nossa alimentação. Existe um tempero, um segredo dourado e delicioso, que não só substitui o excesso de sal do molho de soja, como também ajuda ativamente a construir e a manter a força dos seus músculos. Neste vídeo, vamos descobrir não só esse tempero secreto, mas também outros 4 alimentos surpreendentes que são verdadeiros aliados para manter os seus músculos fortes e o seu corpo cheio de energia depois dos 60. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente já tem em casa e vai mudar a forma como vê a sua alimentação. Vamos então desvendar este mistério e começar pelo nosso protagonista, o tal tempero que promete revolucionar a sua cozinha e a sua força. O que é, afinal, este ingrediente que pode fazer uma diferença tão grande? Chama-se levedura nutricional. Talvez já tenha ouvido falar, talvez não. Mas garanto-lhe que vale a pena conhecê-la. Imagine uns flocos dourados, muito leves, com um sabor que lembra queijo e nozes. É isto a levedura nutricional. Mas o seu verdadeiro poder não está no sabor, mas sim naquilo que contém. Para nós que já passamos dos 60, a proteína é como o ouro. É o tijolo que constrói e repara os nossos músculos que teimam em querer diminuir com o tempo, um processo chamado sarcopenia. E a levedura nutricional é uma bomba de proteína completa, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. 1 ou 2 colheres de sopa por dia já dão um impulso incrível. Agora vamos comparar com o molho de soja. Quando o usamos, o que estamos a adicionar, na sua maioria, é sódio. Muito sódio. Esse excesso de sal pode levar à retenção de líquidos, aumentar a pressão arterial e sobrecarregar os nossos rins, órgãos que são essenciais para filtrar as impurezas do corpo e que já trabalham arduamente. Ao trocarmos o molho de soja pela levedura nutricional, não estamos apenas a cortar neste excesso de sal, estamos a substituí-lo por algo que ativamente nos fortalece. Pense nisto, em vez de um ingrediente que pode contribuir para a fraqueza e para problemas de saúde, passamos a usar um que constrói músculo e ainda por cima é riquíssimo em vitaminas do complexo B, especialmente a B12. Que é fundamental para a nossa energia e para a saúde do nosso sistema nervoso. Como usar? É a parte mais fácil e divertida. Polvilhe por cima da sua sopa de legumes, do seu caldo verde ou até mesmo sobre um simples prato de massa. Fica delicioso em ovos mexidos, dando-lhes uma cremosidade e um sabor a queijo sem usar queijo. Pode juntar a saladas, a purés de batata ou de legumes. É de uma versatilidade incrível. Comece com 1 colher de chá para se habituar ao sabor e vá aumentando. É uma mudança tão pequena, mas com um impacto gigante. Agora, falando em alimentos que são verdadeiros pilares da força, há um que muitas vezes foi injustiçado, mas que é um dos nossos maiores aliados: o ovo. Durante anos, ouvimos dizer para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol. Felizmente, a ciência já veio esclarecer que, para a maioria de nós, o colesterol dos alimentos tem pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O ovo é, na verdade, uma cápsula de nutrientes perfeitos. É uma fonte de proteína de altíssima qualidade, fácil de digerir e de absorver. Cada ovo contém cerca de 6 gramas de proteína pura, com todos os aminoácidos essenciais que os nossos músculos precisam para se manterem firmes. E contém um aminoácido em particular, chamado leucina, que funciona como um interruptor.
a dar o sinal ao nosso corpo para começar a construir músculo. Para além da proteína, a gema do ovo é rica em colina, um nutriente vital para o nosso cérebro e para a memória, algo que todos queremos preservar. E como podemos integrá-los de forma inteligente na nossa rotina? 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, cozidos ou mexidos, garantem uma sensação de saciedade por muito mais tempo, evitando que tenhamos vontade de petiscar coisas menos saudáveis a meio da manhã. Um ovo cozido é um lanche perfeito, fácil de transportar e cheio de energia. Pode adicioná-lo fatiado a saladas para as tornar uma refeição mais completa. A beleza do ovo está na sua simplicidade e no seu preço acessível. Não precisamos de pós de proteína caros ou suplementos complicados. A natureza já nos deu esta ferramenta poderosa. Depois de descobrirmos a força escondida na simplicidade de um ovo, vamos passar para outro alimento que, muitas vezes, está no nosso frigorífico e que pode ser um verdadeiro construtor de músculo, especialmente enquanto dormimos. Estou a falar do iogurte grego natural, sem adição de açúcar. E aqui a palavra-chave é grego. Qual é a diferença? O processo de fabrico do iogurte grego remove mais soro de leite, o que o torna muito mais espesso, cremoso e, o mais importante para nós, concentrado em proteína. Uma pequena taça de iogurte grego pode ter o dobro da proteína de um iogurte normal. Esta proteína divide-se em 2 tipos, o soro, o whey e a caseína. O soro é absorvido rapidamente, ótimo para depois de uma caminhada, por exemplo. Mas a caseína é a estrela da noite. É uma proteína de digestão lenta, o que significa que vai libertando aminoácidos para os nossos músculos de forma gradual ao longo de várias horas. Comer uma pequena porção de iogurte grego antes de deitar pode ajudar a prevenir a degradação muscular que ocorre naturalmente durante a noite, alimentando os músculos enquanto descansamos. Para além da proteína, é uma fonte fantástica de cálcio, essencial para manter os nossos ossos fortes, porque músculos fortes precisam de um esqueleto robusto para os suportar. E não nos podemos esquecer dos probióticos, as bactérias boas que ajudam a nossa saúde intestinal. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes que ingerimos, incluindo a proteína. Como escolher o certo? Procure sempre o iogurte grego natural, sem açúcares ou sabores adicionados. Se o achar muito ácido, junte-lhe um punhado de frutos vermelhos, que são ricos em antioxidantes, ou umas nozes picadas, para adicionar gorduras saudáveis e textura. Pode também usá-lo como substituto das natas em molhos, tornando-os mais leves e nutritivos. E agora, vamos para um grupo de alimentos que é a base da alimentação em Portugal e no Brasil, mas que por vezes subestimamos o seu poder: as leguminosas. Falo de lentilhas, grão de bico, feijão de todos os tipos. São a força da terra. Para quem quer reduzir o consumo de carne ou simplesmente variar as fontes de proteína, as leguminosas são a resposta. São incrivelmente ricas em proteína vegetal e fibra. Esta combinação é mágica. A proteína alimenta os músculos e a fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem, previne a obstipação, um problema comum nesta fase da vida, e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que nos dá energia estável ao longo do dia. Um prato de lentilhas ou uma feijoada bem feita, talvez com menos gordura, não é apenas comida de conforto, é comida que constrói. O grão de bico, por exemplo, é de uma versatilidade imensa. Pode ser adicionado a saladas, transformado em hummus para barrar no pão, ou até mesmo assado no forno com um pouco de azeite e pimentão doce para um petisco estaladiço e saudável. As lentilhas cozinham rapidamente e são perfeitas para sopas ricas e nutritivas que aquecem o corpo e a alma. Integrar mais leguminosas na nossa alimentação é uma forma econômica, deliciosa e extremamente eficaz de garantir que estamos a dar ao nosso corpo a proteína e os nutrientes de que precisa para se manter forte. Chegamos agora ao nosso último alimento, aquele que prometi que o iria surpreender pela sua simplicidade e pelo seu imenso poder. É algo que muitos de nós temos na despensa, guardado para uma refeição rápida, mas que é, na verdade, um dos alimentos mais completos e benéficos que podemos comer,
especialmente depois dos 60. Estou a falar da humilde, mas poderosa sardinha em lata. Sim, a sardinha. Em Portugal, é um símbolo cultural, mas o seu valor vai muito para além da tradição. Uma pequena lata de sardinhas é um tesouro nutricional. Primeiro, a proteína. As sardinhas são uma fonte excepcional de proteína de alta qualidade que é rapidamente utilizada pelo nosso corpo para reparar e construir tecido muscular. Mas a magia da sardinha não fica por aqui. Elas são talvez a fonte mais rica e acessível de ácidos gordos ômega 3, especialmente o EPA e o DHA. Estes óleos são anti-inflamatórios potentíssimos. Com a idade, as pequenas dores nas articulações, a rigidez matinal, tornam-se comuns. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, o que não só alivia o desconforto, como também melhora a nossa mobilidade, permitindo que nos mantenhamos ativos. E um corpo ativo é um corpo que mantém os seus músculos. Além disso, o ômega 3 é crucial para a saúde do cérebro, ajudando a proteger a nossa memória e a função cognitiva, e também para a saúde do coração. E há mais. Quando comemos as sardinhas com as suas pequenas espinhas, que se desfazem na boca, estamos a ingerir uma quantidade enorme de cálcio e vitamina D. Esta dupla é a guardiã dos nossos ossos. A vitamina D ajuda o corpo a absorver o cálcio, e o cálcio fortalece o esqueleto. Músculos fortes precisam de ossos fortes. São um sistema interligado. A sardinha em lata oferece tudo isto de uma forma conveniente, barata e deliciosa. Como podemos comê-las mais vezes? A forma mais simples é em cima de uma fatia de pão integral, talvez com umas rodelas de tomate e cebola. Pode desfazê-las com um garfo, juntar um fio de azeite, sumo de limão e salsa picada e criar um paté delicioso para barrar. Ou pode simplesmente adicioná-las a uma salada mista para a transformar numa refeição completa e saciante. Não subestime o poder contido naquela pequena lata. É a prova de que para cuidar da nossa saúde não precisamos de ingredientes exóticos ou caros. Então, como vimos, fortalecer o nosso corpo depois dos 60 não se trata de fazer dietas radicais ou de passar fome. Trata-se de fazer trocas inteligentes e de redescobrir o poder dos alimentos simples. Trata-se de perceber que ao trocar o excesso de sal do molho de soja pelo poder nutritivo da levedura nutricional, estamos a dar um passo de gigante. É sobre voltar a apreciar a força que um simples ovo ao pequeno almoço ou um prato de feijão bem temperado nos pode dar. É sobre nutrir o corpo com a cremosidade e a proteína de um bom iogurte grego e reconhecer que até uma humilde lata de sardinhas pode ser um dos nossos maiores aliados para uma vida longa e com qualidade. Lembre-se, cada pequena mudança que faz na sua cozinha é um ato de amor para com o seu corpo. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por experimentar um destes alimentos esta semana. Talvez polvilhar um pouco de levedura nutricional na sua sopa, ou talvez redescobrir o prazer de uma boa sardinha assada. Pequenos passos consistentes é que criam as grandes transformações. A sua força, a sua independência e a sua vitalidade estão, em grande parte, no seu prato. Gostava muito de saber a sua opinião e as suas experiências. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Ou talvez tenha uma receita especial de família com lentilhas ou grão de bico que queira partilhar com todos nós? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. A sabedoria partilhada é a mais valiosa. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu algumas ideias novas, por favor, não se esqueça de deixar um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como nós, procuram formas de viver melhor e com mais saúde. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos formas simples e práticas de ter uma vida cheia de energia e alegria, independentemente da idade que o bilhete de identidade mostra. Nunca se esqueça que a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Cuide de si. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.